a tela. Sim, professor. Tá? Então, vocês, para essa aula de hoje, o que que eu sugiro? Entre ali no Moodle, tá? Nós temos ali esse arquivo em Excel, aula 11, exercícios, certo? Tem a aula 10 aqui, que vocês já fizeram, vocês vejam, tem três abas aqui, aula 10, aula 10 está aqui as respostas daqueles exercícios que nós fizemos. Claro que aqui na planilha, pessoal, eu não deixei as fórmulas. Ah, não, até tinha deixado as fórmulas, não pensei que não tinha deixado, né? Tá? Não, tem até as fórmulas deles aqui. Ah, não, eu deixei sem as fórmulas. Essa aqui é a versão que eu deixei com fórmula. Então, aqui deve estar com valores só, na aula 10, tá? Aqui valores também, não tem como números. Qual é a sugestão? Acrescente uma linha aqui, né? Para quem não fez, pode clicar ali na linha 22, dá um Ctrl+, e acrescenta uma aqui, e faço essa aqui, ó, com todas as fórmulas aqui. E vai ter que bater os resultados de cima, tá? Mesma coisa para aqui, tá? Então, vocês vão fazer para os retangulares, trapezoidais e triangulares. Triangulares é a mesma coisa que aquele lá, você fez aqui, pode copiar. Para esse, a única coisa que vai ser, o B vai ser 0, tá? Mas como exercício é para casa. Agora, vocês podem acessar a aula 11, que seria a aula de hoje aqui, que nós vamos dar sequência nesses exercícios. Esses exercícios é o quê? É desse arquivo em PDF que eu deixei ali no Moodle para vocês, ó. Tá visualizando o PDF aí? Tô visualizando. Sim, professor. Tá. Então, esses aqui são todos os exercícios que estão em PDF aqui, que eu deixei, tá? Que eu coloquei lá no Excel para vocês fazerem. Nós vamos dar sequência neles, vamos terminar eles todos hoje. Ok? Tá? Então, dando sequência aqui, ó. O que que nós temos aqui? Só vou fechar minha câmera aqui, que daí não trava muito a internet, tá? Depois eu abro para nós conversar quando precisa. Boa noite. Professor, Boa deixa eu noite. só interromper o senhor rapidinho, que eu consegui entrar agora. Depois Uhum. o senhor dá uma olhada para mim nas minhas notas, que não está aparecendo? Não está aparecendo? Não. Quem é que está falando? A Janira? Isso. Tá. A Não minha está também não, aparecendo professor. no, Tá só as no, dos primeiros trabalhos lá. no Moodle É, ou no portal? no Do geral, lá só E-Campus. está aparecendo o primeiro. Mas eu lancei de todos ainda naquela semana lá. Eu dou uma olhadinha lá então, Ah, obrigada. tá? É que a gente E fez daí a tu tá prova olhando depois, né, no professor? local correto, porque não é no mesmo portal que você faz ali. Você tem que entrar lá Lá no no portal. E-Campus, né? É, tem que entrar como Sim. aluno ali, logar como aluno. Sim, eu fiz isso, professor, mas tá só 3,7 lá, não tá a nota da minha prova lá. Não, mas o que que nós temos lá? Ah, só tem uma nota lá, tua? Sim, Isso, sim. isso. Porque ali no E-Campus é para estar a nota geral de grau A, a soma de todas as notas, entendeu? Tá? De qual é que tá aparece uma nota diferente da que tá no Moodle? Aparece 2,1 Eu para vou ver mim. no Moodle eu não vi ainda. Tá. Então, peraí, vamos lá, deixa eu pegar o nome de vocês que depois no final eu já olho. Quem é o É a Janira e o Josimar. Janira e Josimar, tá. E eu, quando terminar a aula, eu entro lá e já vejo, tá? Obrigada. Tá, de nada. Já deixei anotado aqui. Bom, então vamos dar sequência aqui, então, aos nossos canais, né? Faltou um exercício que nós fazemos na aula passada de trapezoidal, acho que eu vou fazer novamente sem problema nenhum. O que que nós temos aqui, ó? Exercício 6. Estão visualizando o Excel? Sim. Tá. Então, o projeto de irrigação necessita de 1.500 litros de água, que deverá ser conduzido por um canal de concreto, com bom acabamento, K igual a 80. Conforme o levantamento topográfico, a declividade do canal é 1/1000, a seção escolhida será trapezoidal, com talude de 1 para 0,5. Qual deve ser a altura do canal se a base for de 60? Tá? Então, o que, que nós temos? A base aqui é 0,6. A altura que eu quero. Tá? Vou botar um aqui só por enquanto. Tá? Depois nós vamos calcular ela.
O M ele dá, ok? Talude de 1 para 0,5, então é 0,5, ok? Conhecendo a rugosidade, o que eu falei para vocês? Nós temos a forma de Kirchhoff e a forma de Manning. A forma de Manning entra 1 sobre N aqui, ó, na velocidade, tá? E a de Kirchhoff usa o K. O K é 1 sobre N, né? O N é igual a 1 sobre K. Então, a rugosidade de N pode ser colocar 1 dividido por 80, vai dar o nosso N, tá? A declividade ele deu aqui que é mais 1 sobre 1000. Tá? Okay. Área molhada, então o que nós temos no trapézio? Como se calcula a área molhada? Igual, abro parênteses, a minha base, coloquei o cursor na 4, mais o M, botei o cursor no M, vezes o meu H, botei o cursor no H, fechei parênteses e multipliquei pelo H de novo, então botei o cursor no H de novo. Tá? No momento que eu pego, coloco o cursor naquele local, ele vai puxar o endereço da célula, né? Lembra que sempre cada local que eu tenho de célula, digamos aqui, ó, tô na célula A4, aqui está escrito A4, ó. Tá? Então, eu fiz o cálculo ali, 1,1 área molhada. Perímetro molhado, então, é igual a B, tá aqui a fórmula aqui, ó, pessoal. B mais 2 vezes o H, 2 vezes onde é que está o H? Na B4, coloquei, tá? Vezes a raiz, abro parênteses, de 1 mais M, coloquei no 0,5, elevado ao quadrado, fecho parênteses. Esse é o meu perímetro molhado. Raio hidráulico é igual a área sobre perímetro. Raio hidráulico, área molhada de perímetro molhado. Então, igual área está aqui na F4, dividido por perímetro molhado. O meu raio hidráulico é esse aqui. Velocidade é igual, ou boto mais, tanto faz, 1 dividido, até vou colocar parênteses, 1 dividido pelo coeficiente de Manningher. Vezes a velocidade na 2/3. Vezes o raio hidráulico da 2/3, desculpa. Coloquei o cursor no raio hidráulico, elevado, coloquei o circunflexo, certo? Abri parênteses. Quando tu põe o circunflexo no Excel, ele não aparece. Você tem que digitar o próximo número para ele aparecer. Ou coloca o circunflexo e dá um espaço que vai aparecer. Elevado na 2/3. Posso colocar elevado na 2 dividido por 3 ou elevado na 1 meio, né? Vezes, tá? A declividade, que é o J, elevado na 1 meio. Elevado na 1 meio ou elevado na 0,5 é a mesma coisa que a raiz quadrada da declividade. Vou colocar aqui raiz, né? Ou coloco ela, a mesma coisa a declividade, elevado na 0,5, que é 1 dividido por 2. Então, essa é a velocidade. Tá? Vazão, o que é? Área vezes velocidade. Botei o cursor na F4, vezes a velocidade aqui. Então, essa aqui me deu a vazão em metros cúbicos por segundo. Se eu quiser para litro, vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 1000. Tá? Então, essa vazão aqui. Então, o que eu tenho? A vazão de 1480,02 é para um vertedouro triangular com base de 60 e altura de 1 metro. O que eu estou dizendo ali? Um projeto de irrigação necessita de 1.500 litros d'água. Aqui eu tenho 1480. Então, o que eu tenho? Tem que aumentar o meu H. Se eu botar o meu H de 1,10, dá 1.700, né? Ou, se eu botar 1,05, já passa, né? Certo? Então, esse aí que eu tenho, ó. Eu vou usar esse dimensionamento. O que eu dou para vocês? Então, eu vou escrever aqui. A bibliografia indica que, ao dimensionar vertedouros retangulares ou trapezoidal, deverá utilizar uma folga de 20%
da altura e ser maior que 20 centímetros. Tá, pessoal? Vou colocar isso aqui porque isso aqui eu vou cobrar no trabalho. Tá? Tá, professor? Aí no cálculo vai dar, o senhor colocou ali na altura 1,05. Isso aí Isso, é para poderia botar 1.02 aqui, até daria 500, ó, 1.02 daria, tá? Então, o que que você vai fazer? tá. No cálculo, você vai Mas colocar isso aí, no cálculo é isso aí, mas 1,05. no projeto, aí no projeto vai ter que botar Isso, 1,22. Isso? exatamente, tá? Então, você vai colocar esse cálculo hidráulico ali e poderá, lá no projeto, você poderá colocar assim, o cálculo hidráulico exige uma altura mínima de 1,02 metros, mas será necessário desenvolver o projeto com uma altura mínima de 1,22. Então, isso aqui tu vai ter que colocar essa observação aqui, ó. Lá no trabalho você vai ter que colocar isso. Certo? Ah, então, para observar, para receber, atender essa observação aqui. Tá? Tudo tranquilo? Entenderam? Tá? Tudo certo. Claro, normalmente nós na civil, a gente não trabalha com múltiplos de 2, 3. Nós geralmente fizemos tudo múltiplo de 5. Eu faço projeto tudo múltiplo de 5, entendeu? Ah, se tiver 1,22, eu vou botar 1,25. Tá? Normalmente a gente faz tudo projeto múltiplo de 5, mas tudo bem, estou colocando o que seria o correto aqui. Certo? Tá? Tá trabalhando com Então, o mínimo, né? com o mínimo ali, exatamente. Vamos para o 7, então. Calcular a vazão transportada por um tubo de seção circular, diâmetro de 30, 40, 50, 60, 80 e 1000, construído em concreto. O tubo está trabalhando a meia seção, tá? Com uma declividade de 0,7%. Tá? Então, o que seria esse meia seção? Então, nós temos aqui a tubo circular, né? Meia seção seria isso aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho meu diâmetro, tá? E aqui eu tenho meu H, tá? H, tá? Esse H tem autores que colocam também como Y, tá? Então, essa relação que nós temos entre H e D, certo? Então, H sobre D, tá? Ou Y sobre D, tá? É a relação que eu tenho de área molhada sempre num orifício circular, é isso aqui. Tá? E essa relação aqui no exercício, ele diz que é meia seção. Então, eu vou trabalhar sempre com a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro for 300, eu vou usar 150. Se for 400, vou usar 200, e assim respectivamente. Essa relação Y sobre D, normalmente, geralmente, ela é atribuída nos planos de saneamentos ou código de obra, o plano diretor dos municípios. Tá? Então, quando você for dimensionar um conduto circular, normalmente você vai ver lá que no município ele vai dizer que a relação Y sobre D é de 0,7. Tá? Então, normalmente eles trabalham com 1/3 de área livre e 2/3 de área afogada. Tá? Para que isso? Para que tenha uma pressão atmosférica agindo por isso aqui e o conduto e que haja um deslocamento do líquido, certo? Com a ação dessa pressão, sem influência na velocidade. Então, normalmente vai ser isso, ó. Então, a maioria das normas, as normas dos planos de saneamento, vai estipular esse Y sobre D de 0,67.
Nesse exercício eu botei para trabalhar com meia seção. Tá? Só para vocês o que é. Tem que prestar atenção no que está solicitando o exercício. Tá? Mas não esqueça que isso aqui é o padrão que vai ter nos planos diretores ou no projeto que você vai fazer. No trabalho que vocês vão apresentar, vocês vão trabalhar com y sobre d de 0,67. Tá? Só para entender isso. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui um canal circular, que nós vamos utilizar de 300 milímetros. 300 milímetros é 30 centímetros, ponto 3. A altura, ele está dizendo que é metade da seção. Então, o que eu vou fazer? Igual a esse aqui, dividido por 2, eu ver 0,5. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou calcular o θ e vou entrar com os demais elementos. Coeficiente de rugosidade, ele diz ali que é 0,013. Tá? A declividade, ele diz que é 0,70%. Ó, pessoal, preste atenção. Se tiver isso aqui em numeral, eu vou colocar 0,7 dividido por 100. Tá? Posso colocar isso aqui, ó. Isso aqui. Ou eu pego isso aqui e coloco 0,7 dividido por 100, venho aqui e transformo ele em percentual. Isso aqui é a mesma coisa, ó. 0,70% e 0,007 aí é a mesma coisa. Se eu vim aqui, eu coloquei, ó, o porcento aqui, toda vez que eu boto porcento, ele arredonda para 0 casas decimais. E aumento isso aqui, ó. Ambos estão corretos, tá, pessoal? Tá? Ou pego e copio esse formato daqui para cá, vai fazer isso aqui. Tá? O θ, o que seria o θ? Esse ângulo que eu tenho internamente aqui, pessoal, ó, que vai depender sempre o quê? Quanto mais o YCD for menor, esse ângulo é mais aberto, até que o Y sobre D for o H ali, ou o Y for a metade do D, certo? O que vai acontecer? Esse ângulo aqui vai ser reto, tá? Então, o Y sobre θ vai ser, o ângulo aqui vai ser 0, ok? Tá? Então, nisso aqui, ó, tá? Então, nessa formação, o que nós temos? H sobre D vai ser 0,5. 2 vezes 0,5 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Opa, arco cosseno, que é 0, dá 180 graus. Então, aqui o meu θ vai ser 1. Tá? Então, o cosseno daquilo ali vai ser 1. Tá? Mas nós, o que a gente faz? Eu sugiro. Vamos botar calcular o θ, porque o y for D, se não for... vai ser 1, não. Vai ser... vai ser π, desculpe. Vai ser π, tá? O que é? Se eu pegar o raio aqui, o cosseno aqui, arco cosseno, vai ser π. π o que é? 180 graus. Né? Tá? Então, vamos calcular o θ aqui. Então, é igual a 2 vezes a cosseno, tá? E abro parênteses, 1 menos 2 vezes o H é a B13, dividido pelo D. O D é a A13. Fecha parênteses. Opa. Isso aí, tá? Então, o que nós temos ali, ó? Deu π, certo? Fazendo aquele estudo ali que eu mostrei para você. Se eu fizer a circunferência, que não está esse desenho aqui, ó. O H sendo a metade da altura, o H sendo igual ao raio ou a metade do diâmetro, isso aqui vai ser reto, tá? Reto, ele vai dar um ângulo de 180 graus. 180 graus é π, certo? Porque uma volta inteira numa circunferência é 360 graus ou 2π radianos, ok? Então, aqui, fiz a declividade. Área molhada. Agora, vamos pegar essa areazinha aqui, ó. Geralmente, nessa tabela de formulário, ó, que nós temos aqui na tabela de formulário a área, o perímetro, área molhada, perímetro molhado. Depois, raio hidráulico é um sobre o outro. E depois a largura do topo. Tá? Normalmente, a gente vai usar, geralmente, essas duas partes aqui, ó, da área e do perímetro, o resto é consequência delas. Eu já deixei aqui, ó, área e perímetro. Tá? Então, a área molhada. Área molhada é, então, igual a, abro parênteses,
1 dividido por 8 vezes, né, fecho parênteses, θ, opa, botei o cursor aqui no θ, vou abrir parênteses, desculpe, θ, menos o seno de θ de novo, opa, menos o seno de, abro parênteses, θ, certo? Fecho parênteses, vezes o d ao quadrado. Sou lá no d elevado ao quadrado. Beleza? Tá? Então, essa deu área molhada. Tá? Perímetro molhado, que é igual ao θ vezes o diâmetro dividido por 2. Tá? Vou aumentar o número de casas decimais aqui. Raio hidráulico igual área molhada dividido pelo perímetro molhado. Beleza. Velocidade igual, abro parênteses, 1 dividido pelo coeficiente de Mannheim, 0,013, vezes raio hidráulico na 2/3. Raio hidráulico, então está na H13, elevado, abro e fecho parênteses, 2 dividido por 3, ou boto 1,5, a mesma coisa, vezes a declividade, boto o solar na declividade, elevado a 0,5. Então, essa é a minha velocidade. Vazão igual área vezes velocidade. Em metros cúbicos por segundo, para passar para litros, multiplico por mil. Eu vou fazer simplesmente, eu vou copiar tudo isso aqui para baixo, ó. Não vai mudar nada, certo? O que eu tenho? Estou pedindo D30, D40, certo? D60, D80,8, D 1 metro e D 1 metro. Ah, isso aqui não precisa. Isso aí. Nós aqui limpamos tudo. Tá? Por que eu fiz isso aqui? Aqui esse sobre 2, sobre 2, sobre 2. Fechou, fechou, fechou. O que nós temos aqui? Vamos ver aqui para baixo. Aqui o 0,13, ó, pessoal, ele pegou errado para cá, ó. Ctrl V. Tá? Que não podia dar menor. 0,13 em todos, né? O que poderia ter botado que o 0,13 ter fixado ali também, tá? Agora sim, tá? Agora fechou. Então, o que é interessante? Por que eu fiz colocar isso aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Em tubulação de 30, tá? Tem 40,45 litros por segundo. A de 40 tem 87. A de 60 tem 256. Por que eu quero usar isso aqui para vocês entenderem? Olha só, eu coloquei um tubo de 30, deu 40 litros por segundo. Um tubo de 60 deu 256. Então, não pense se eu botar 2 tubos de 30 vai ser a mesma coisa que um tubo de 60. Entenderam? Se eu botar 2 tubos de 30, eu vou ter 40 mais 40, eu vou ter 80. Um tubo de 60, eu vou ter 256. Tá? Se eu pegar um tubo de 40, tem 87. Se eu botar 2 tubos de 40, eu vou ter 170, mais ou menos. Né? Agora, se eu botar um de 80, eu tenho 553. Então, nunca pense que eu fazer 2 tubos de 30 vai dar um de 60, 2 tubos de 40 vai dar um de 80. Não.
tem que calcular. Por quê? Porque em cada tubo deles nós temos uma porcentagem de área vazia, certo? Que no momento que eu aumento a seção, né, essa área vai diminuir, essa área vazia aumentar, mais a área molhada. Tá? Então, isso aqui é para vocês entenderem que nunca substituam dois tubos de 50, um tubo de 1 metro por 2 de 50, ou 2 de 60, que nunca vai dar. Ó, um tubo de 1 metro dá 1.000 litros por segundo. Dois tubos de 60 vai te dar 500. Por mais que você 60 mais 60 dá 1,20. Não. Entenderam isso aí, pessoal? Estão ouvindo sobre isso, que é importante. Tá? Vamos a outra aqui. Um bueiro circular de concreto com N, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. N com a demanda de 0015. Demanda 0015. Deverá conduzir uma vazão de 2,36 metros por segundo. Com declividade de 0,02. Declividade, então, é de mais 0,02 por 100, ele está dizendo ali. Ó. Determinar o diâmetro do bueiro de forma que a altura da seção transversal seja no máximo 90% do diâmetro. Então, o que, que eu quero? Que esse cara, aqui o H, seja igual a esse, vezes 0,9. Tá? Vamos calcular essas fórmulas aqui, ó, Ctrl C, a mesa para cá, Ctrl V. Tá? Aqui deu erro, porque eu vou botar aqui 1 só para nós termos algum elemento para poder multiplicar, né? E vou calcular, copiar essas fórmulas daqui, Ctrl C para cá, Ctrl V. Tá? Formato aqui. Eu mesmo aqui para cá. Tá? Então, o que, que eu preciso? Uma vazão de diâmetro circular, certo? Poderá produzir uma vazão de 2,36 metros por segundo com declividade de 0,02%. Determine o diâmetro do bueiro de forma que a altura da seção transversal seja no máximo de 90% do diâmetro. Tá? Então, H igual a 0,9 dd. Se eu botar 1 metro, eu vou ter 0,13. Se eu botar 2 metros, 3 metros, opa, 2,5. 2,2. 2,1. Opa, 2,15. Então, 2,14. Certo? 2,14 já dá. Tá, pessoal? Então, já cheguei aquilo ali. Então, vocês vejam que o dimensionamento de canais é sempre baseado no que é? Eu determino uma vazão dada lá pela hidrologia e depois estipulo um diâmetro ou uma altura de um canal, né? E vejo se essa vazão atende à vazão hidrológica. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos lá. Vamos para outro, exercício 9. Eu vou copiar os mesmos dados daqui para cá, ó, porque o que, que é? Agora também circular. Ó. Coloco aqui a mesma coisa, Ctrl V. Tá? Então, calcular a altura da lâmina d'água, isso aqui que eu quero, que deverá ter um canal circular de 2 metros de diâmetro, beleza, 2 metros, tá? Sendo que os dados são a vazão de 3 metros por segundo, certo? O coeficiente de Runoff é 0,012, tá? E a declividade é 0,0005, ok? Tá? Então, nós temos aqui, se eu botar 1,80 altura, tá? Ele vai me dar uma vazão de 3,93. Vamos tentar 1,60. Tá? 3,6, eu quero 3. 1,5. Tá? 3,36. 1,2. 1. Tá? 1 já não deu. 1,25. 1,3. 1,4. Ó, 1,4 já deu. 3,08 eu preciso de 3. Tá? Então, 1,4 m. Só para colocar aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Y dividido por D é igual a
H dividido por D, só para saber quanto que usar. Que é igual, tá? Então, é igual HY dividido por D, certo? Usei 0,7 ali, ó. Tá mais ou menos dentro do estabelecido. Normalmente, você não vai esse H, você vai sempre usar em torno de 2 terços da teu diâmetro. 2 terços é 0,67, arredondando, tá? Então, é isso aqui vai dar. 10. Um banheiro circular de concreto, coeficiente de Manneken de 0,015. Até vou calcular a fórmula para cá, que é canal circular, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Esses dados aqui que estão em branco são dados que eu tenho que preencher, né? E os amarelos são os dados que eu vou calcular. Eu já deixo pintado diferente para quê? Para que vocês não se percam, né? E não apaguem os que têm as fórmulas. Então, coeficiente de rugosidade de 0,015. Vou aumentar aqui, que eu acho que ficou menorzinho, né? Ah, não, esse aqui eu já fiz. 2,36. Ah, não, é o outro lá. 2,36. Esse exercício é o mesmo do 9, né? 8 e o 10 são os mesmos, ó. Tudo bem, vamos fazer de novo. Tá? Um bueiro de circular de 0,015, quando já é uma descarga de 2,36, a declividade é 0,2 por mil, declividade mais 0,2 dividido por mil. Tá? Exige que seção transversal do escoamento, sabendo que atinge no máximo 90% da seção transversal. Então, igual a essa, vezes 0,9. Tá? Então, nós tínhamos chegado aqui a 2,14, né? Então, em 2,14 é 2,38, tá? 2,13 é 2,14. Que ficou repetido sem querer lá. Deixa eu só pegar aquele 7, 8, 9, 10 aqui. Eu copiei errado ali. Isso aqui seria 9, tá? O de 3,0. O 10 é aquele ali, tá? Ficou igual, mas tudo bem, tá? Vamos lá. Calcular a altura da água, que deverá ter um canal de 2 metros de diâmetro. Isso aqui também acho que já foi, eu tive que copiar 2 vezes. 2,36. 2,36, isso aqui já tínhamos feito também. Esses 11 aqui também, acho que o mesmo já tinha feito ali, deixa eu ver. Não. Qual a altura do canal, qual a altura de água para chegar a 3 metros? Tá? Então, esse aqui nós já tínhamos feito também. Já estava aqui no mesmo que nós temos. 2 metros. Já tínhamos feito. Então, vamos esse próximo aqui. Vou aumentar aqui, tirar isso aqui. Utilizando os dados acima, calcule o canal retangular, considerando a folga de 20%, na altura e apresente a discussão dos resultados obtidos dos 2 canais. Então tá, vamos lá. Então, eu preciso de uma vazão de 3 metros, certo? A altura de lâmina d'água a 1,40, poder colocar 1,40 de altura. Tá? Eu quero um retangular, vamos pegar um retangular aqui, vamos copiar a forma do retangular, que é mais fácil. Pegamos esse aqui que nós vimos, que é o primeiro.
pegar da aula 10 aqui. Retangular aqui. Trapezoidal, retangular. C para cá. Ctrl V. Então, qual é a altura? Se eu pegar a mesma altura, circular de 2, a altura é 1,40. 1,40. Tá? Agora, com 1,40 no retangular de altura, eu preciso de 3 metros por segundo. Olha, eu precisaria aqui de 2 de base, 3 de base, 4 de base, ó, 4,1. 0,5. Tá? Então, para mim atingir a mesma vazão desse circular de altura de 1,40, num retangular de altura de 1,40, eu vou precisar de 4,05. Tá, pessoal? Por que eu fiz esse exercício aqui? Para vocês entenderem que, às vezes, eu vou fazer um lomboeiro lá e eu tenho limitações de altura. Não posso escavar muito fundo. Por quê? Ou eu fiz uma sondagem lá e encontrei rocha. Se eu vou fazer a detonação lá, vai ficar muito, muito alto. Ou se eu tiver que elevar, porque muitas vezes o que nós temos, pessoal? Eu tenho a declividade do terreno. No trabalho de vocês lá, tá? Vocês vão ter que colocar uma declividade ali. Tá? Normalmente, declividade desses canais, você vai trabalhar com 1 ou 2%, certo? Aqui nós estamos trabalhando com canais grandes, entendeu? É onde eu vou, tipo, se eu vou canalizar um rio, ou canalizar 100 metros, daí você vai trabalhar com essa declividade de 0,5 por mil, 0,2 por mil, porque você vai utilizar a mesma declividade que estava naquele local. No momento que eu estou utilizando uma obra, tá? Normalmente você vai trabalhar com declividades acima de 0,5%. Lembra que quando nós vimos na aula passada, que eu conversei com vocês, que a declividade menos de 0,5% pode acontecer deposição de sólidos, tá? Então a declividade tem que ser sempre maior que 0,5%, né? E sugiro a usar menor que 2%. Ou, veja, pode colocar 2% e ver a velocidade lá, se vai ultrapassar a velocidade estabelecida. Tá? Se for um canal lá de concreto, certo? Vocês podem, a velocidade vai ser limitada lá nos 4,5 ou 5, dependendo do plano do diretor, tá? Ou plano de ensinamento. Daí vocês não vão poder usar mais velocidade, então vou ter que jogar da declividade do projeto. Tá? Então, o que é interessante? No trabalho de vocês, tá? Sugiro fazer de concreto, com velocidade de 0,013, né? E usar uma declividade ali de 0,5% a 2%. Fica a critério de vocês. Tá? O tamanho do canal também vai ficar a critério de vocês. Ah, quero fazer um canal de 3 metros, quero fazer um canal de 5 metros. Ah, não, quero fazer de 10 metros, não tem problema nenhum. Tá? Então, imaginar que lá passe você quer fazer um local onde que passe veículo por cima. Eu vou lá, faz 4 metros, faz 6 metros. Tá? Pode fazer. Certo? Ou que vai ser uma rodovia ali, precisaria maior, né, do que de 4, 6 metros. Então, pode utilizar isso, fica a critério e criatividade de vocês colocarem isso no trabalho. Beleza? Tá? Então, para o nosso último exercício aqui, a discussão dos resultados é essa que nós vimos, né? Tá? Qual a declividade deve ser a tubulação de esgoto, ou uma tubulação de esgoto de 15 centímetros. Então, ponto 15, tá? Quanto nós vamos, trabalhando a 60% da seção. Então, igual a este cara aqui, vezes ponto 6. Tá? Já que ele é circular, vamos pegar os mesmos cálculos circulares. Daqui do θ, Ctrl C, do θ para cá. Ctrl V. Rugosidade é 0,014, é plástico, PVC. Tá? O que ele está trabalhando? Tá? Ele quer uma vazão de 2 litros por segundo. Tá? Qual é a declividade que eu vou usar? Para cima um pouquinho. Então, eu vou botar 0,5 dividido por 100.
Tá mais aqui. Mais 0,5%. Tá? 0,5% deu uma vazão de 6,72. Eu quero 2 litros. Tá? Vou botar mais 1%. Tá? Já deu 9 litros por segundo. Tá? Se eu botar, então, 0,5 dividido por 100, tá? Mais. Eu já configuro isso aqui para ficar mais fácil, ó, pessoal. Porcentagem. Botei para porcentagem, aumentei no de casas decimais, certo? 0,5% ele deu uma vazão de 6,72. Tá? Eu preciso de 2%. Tá? 2%. Eu preciso de 2 litros por segundo, digamos então. Ponto 3. 0,30. 0,20. 0,10. 0,05. Vou mandar aumentar cada vez mais. Com 0,05%, ele deu a declividade lá. Tá? Só o que acontece, pessoal? Aqui que nós temos a tubulação de esgoto de 15 centímetros. Quando a tubulação de esgoto for de 15, a tubulação de esgoto, eu não posso utilizar menos que 0,5%. Por quê? Porque vai acontecer deposição de sólidos e depois vai entupir a rede. Tá? Então, eu tenho que utilizar mais com isso. Então, vou colocar Ctrl C, vou colocar aqui, Ctrl V, né? E vou colocar 0,5%. Tá? Então, vou discussão aqui, sempre utilizar declividade, não, sempre analisar, vou colocar analisar a declividade mínima e máxima permitida no máximo conforme material de fundo e laterais do canal utilizado. Só lembrando disso. Deixa eu pegar só esse material aqui para vocês darem uma olhadinha. Lembra que nós vimos na aula passada, na aula 10, né? Então, olha aqui. Material, se for concreto, velocidade máxima 6. Tem plano diretor de droga 4,5, tá? Então, se for terreno arenoso, 0,76. Mais que isso vai dar erosão e desgaste, tá? E temos a velocidade mínima também, tá? Velocidade mínima. Máxima. A velocidade mínima, então, depende do plano também. Em torno do quê? De 1,5, de 0,5 a 1,5 metros por segundo também. Tá? Eu vou colocar depois, vou postar para vocês alguns planos, alguns materiais assim de prefeituras e de municípios, que ali eles dão as diretrizes, para vocês pegarem o que eu sugiro. Vão lá e peguem da cidade que vocês estão. Pegue o de Caxias, de Bento, de Novo Hamburgo, de Porto Alegre e vão comparar. Tá? Eu vou postar o de Porto Alegre, que é bem completo, certo? Posso postar o de Caxias também. De Bento eu não tenho, não sei como é que funciona lá as normas sobre isso. Tá? Sugiro até o pessoal de Bento aí, tem alguém de Bento, na próxima aula, pegar esse plano aí de saneamento que tem lá, ou qualquer diretrizes que tem para projetos de saneamento, né, para nós seguir.
Você sabe que essa disciplina é uma disciplina introdutória à disciplina de saneamento básico, né? Ou na grade nova, agora o nome dela é redes hidráulicas, né? E essa disciplina vocês vão aprender a dimensionar aquela tubulação de drenagem que está ali na frente, né? Tubulação aquele de pluvial, tubulação de esgoto também, certo? Então, na disciplina de saneamento vocês vão aprender, tá? E é toda a base para essas planilhazinhas aqui que vocês vão ter. Claro, vai ter a planilha um pouquinho mais completa, né? Onde nós vamos entrar com Y sobre D ali e vamos calcular a vazão. Mas o princípio é todo de cálculo, esse que nós vimos agora. Ok, pessoal? Vou salvar aqui, tá? E deixo para vocês fazerem. Tranquilo? Alguém aí, alguma dúvida? Tudo tranquilo. Tranquilo. Tá. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que vocês têm que fazer, tá? Então vamos conversar sobre o trabalho. Até vou abrir o template que eu deixei ali, que eu já postei ali no Moodle. Então bom, deixa eu mostrar o Moodle aqui primeiro. Então, em primeiro lugar, na unidade 3, que foi a unidade passada, tá? Aqui nós temos a unidade 3, vocês vão entrar na unidade 3 de vocês, tá? E vão entrar aqui, trabalho de bacias corrigidos. Vão entrar aqui, tá? E vão baixar os trabalhos de vocês, certo? Nesse trabalho tem os apontamentos que eu fiz do que eu julguei que há necessidade de se ajustar, tá? E acertar no trabalho. Então vai ter uma pontuação, tá? Para a correção das partes erradas do trabalho que vocês fizeram aqui, tá? Então você vai ter que corrigir isso aí. Por quê? Para nós calcular uma vazão correta. Porque depois a segunda parte do trabalho, o que que é? É, a partir dessa vazão, dimensionar os canais abertos, tá? Então vocês vão baixar e vão corrigir. Daí aqui eu abri o template que eu disponibilizei ali, que é o mesmo, vocês podem pegar o mesmo material de lá, tá, pessoal? Então aqui vai o nome dos integrantes do grupo, mudei o título, né, porque agora estudo de bacia hidrográfica e dimensionamento de canais abertos. Aqui vai a cidade de vocês, tá? Se for Bento, Porto Alegre, Novo Hamburgo, o que for. Aqui o título também deve ser o mesmo, estudo da bacia e dimensionamento de canais. Ah, esqueci de trocar aqui também. De hidrologia e drenagem. Toda a disciplina, né? Tá? Lista de figura pode usar. Tá? Aqui até dá para atualizar isso aqui. Vou atualizar campo. Beleza. Tá? Então, o que eu mudei? Aqui essa introdução pode deixar mesmo, deixa eu pagar esse comentário, excluir. Tá? Tá. Justificativa mesma, aqui também, deixa eu ver, eu tinha pegado excluir esses detalhes aqui. Aqui eu já ajustei, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei e... Águas faltou aqui. Tá? Ajustei o objetivo agora, tá? O objetivo geral tem que mudar lá, porque agora é determinar a vazão numa bacia hidrográfica e dimensionar diversos tipos de canais para escoamento. O específico já mudou, aqui já entrou mais uns, aqui eu acertei, você tem que trocar lá os objetivos. Aqui, ó, na justificativa escolhida a bacia localizada em, coloque aqui a localização. Referencial teórico, eu deixei em branco, para vocês colocarem a mesma coisa que tinha. Materiais e métodos, tá? Eu dei uma simplificada, eu quero que vocês refaçam. Então, o que vocês querem que faça? Área e perímetro coloca no item, declividade no outro, elevação da bacia nos subitens, declividade da bacia do curso d'água, caso tenha curso d'água, se não tiver curso d'água, não vai só a declividade da bacia, tá? E os resultados. Então, nos resultados, você vai colocar aqui, ó, área, perímetro, isso aí não é resultado, tá, pessoal? Vai metodologia aqui, ó.
área perímetro, tá? Então, qual é o resultado que vai? Fator de forma, vocês vão recalcular novamente, coeficiente de compacidade e índice de conformação, tá? Então, aqui vocês vão escrever cada um deles e colocar se é propenso ou não a enchente. E depois parâmetros dos resultados da bacia. Daí vamos botar uma tabelinha aqui com os 3 resultados, né? De cada um deles e fazer a discussão que nós temos. Depois, intensidade e precipitação. Vou pegar a tabela que eu dei lá, ou o plúvio, veja o local que você fez a bacia, né? Utilize o tempo de concentração de 10 minutos, tá? Porque uma bacia, normalmente isso aí vai basear nos planos de saneamento que vai especificar em 10 minutos, tá? Então, tempo de concentração de 10 minutos. E essas bacias, normalmente ali, essas aí que eu já vi, são de médio a grande porte. Então, período de retorno, 25 anos. Então, entre na tabelinha lá, TC 10 minutos, pelo retorno 25 anos, a cidade você está e calcula a intensidade de precipitação, determina ali. Coloca o print da tabelinha ali para vocês colocarem, certo? Coeficiente de escoamento. Vão lá, eu utilizo, faz a ponderação do coeficiente de escoamento. Eu verifiquei ali que uns copiaram dos grupos, colocaram que era 86% de matas e 14% de culturas. Não é, pessoal. Se é dentro da cidade, vai ser 0,67 coeficiente de escoamento. A não ser que dentro da cidade você tenha um local lá que seja uma área de preservação, uma área verde. Tá? Então, aquela área verde você vai usar Foi o nosso 0,30. caso. O nosso trabalho foi dentro de uma reserva, uma área de floresta, né? Aí era 100% de reserva? Sim. Tá, então tudo bem. Teve uns ali que tudo bem, se eu estou na área de reserva não tem problema. É, Eu estou tinha uma falando boa geral parte para todos. descampada e uma boa parte de mata natural, né? Não tem Mas problema. é A uma única reserva, coisa que né? eu ia mudar assim, ó, se for reserva uma parte de mata, vai ter que dar um coeficiente. Uma parte de agricultura vai ter que dar outro. Tá? Mas se for tudo mata, não tem problema nenhum. Deve ter dado certo, então. É que tem uns que colocaram dentro da cidade e botaram dentro da cidade, escreveram que tinha 80% de mata e 14% de cultura. Dentro da cidade, É por era. isso que o senhor colocou essa observação no nosso trabalho, mas a Hum. área que eu escolhi é uma área de preservação, né? Então, porque eu conheci a área, tem campos, assim, e a mata nativa. E aí, Não, se então, de você repente, o teu copiou estava de outro certo, grupo, os na outros que verdade, não não, foi, né? né? É. Bom, só dá uma olhadinha, eu estou falando geral de todos, entendeu? Não, provavelmente do seu não é. Tá? Bom, depois, então, calculamos a vazão. Tá? Você vai acertar a vazão lá, método de racional, né? Vazão é igual a C vezes I vezes A, dividido por 360, sendo o A em hectares, né? Se é dividido por 360, tá? Daí temos a vazão. Daí, depois da vazão, nós vamos dimensionar os canais abertos para a bacia, que é agora a parte de grau B. Então, você vai dimensionar um canal retangular, um canal trapezoidal e um canal triangular. Nesses 3 canais, observe-se, pessoal, que vocês vão fazer o dimensionamento, vão escrever, mas vão colocar folga ali também. Tá? Então, a altura eu devo usar, foi dimensionado, o cálculo hidráulico deu uma altura de tanto, mas devo usar tanto devido à folga necessária. Tá? No canal circular, daí não precisa folga, porque você vai trabalhar com y sobre d de 0,67. Tá? Então, já especifica lá y sobre d, 0,67 ou 2/3 do teu diâmetro. Tá? Mesma coisa. Tá? O trabalho é ele com 0,67 do diâmetro. Tá? Então, isso você não utilizar. E daí vão representar o trabalho novamente. Considerações finais. Reanalise as considerações baseado nas considerações que eu falei, da questão daquela que nós vimos da propensão de bacias ou não, de enchentes ou não, né? E poste novamente o trabalho. Tá? Então, esse é o trabalho que vocês vão fazer agora. Não estou não. Tem que fazer. Pois é, não sei. Outra dúvida aqui, pessoal, aqui no Moodle, tá? Eu coloquei aqui para vocês, tá? Que vocês vão ter que entrar num grupo novo agora. Esquece o grupo que foi feito, tá?
Vocês vão, aqui estou na unidade 4. Vocês vão entrar aqui, tá? Ó, escolha o grupo. Entra ali, escolha o grupo. Agora o grupo tem o título de trabalho canais. Trabalho canais 1, trabalho canais 2 até 10. Entra ali e monte os grupos. Certo? Sempre vai ter que entrar num grupo para poder postar a atividade aqui. Se não tiver em grupo, você não vai conseguir postar. Mesmo que entre lá num grupo que fique sozinho no grupo, daí você vai postar aqui sozinho, mas tem que entrar naquele grupo lá, senão essa tarefa não permite com que você poste sem estar dentro de um grupo. Então, eu já estou avisando isso para vocês, tá? Deixa eu trocar esse template aqui, pelo aquele outro ali, que nós já mudei um pouquinho, já melhorou. Não. Trabalho canais. Certo, pessoal? Alguma dúvida a mais, então, sobre o trabalho? Então, o que que vai consistir? A semana que vem, tá? A nossa aula vai ser sobre esse trabalho de vocês. Então, ele já está aberto hoje, o trabalho, vai fechar no domingo que vem. Sugestão, que deixe tudo pronto até sexta. Daí, na sexta, na próxima aula, mostre o trabalho que eu vou entrar e nós vamos reajustar. Se tiver alguma coisinha para acertar, tá? A gente ajusta na próxima sexta, porque vocês vão ter até domingo para postar ele, a versão final. Ok? Tranquilo, então? Conseguiram entender? Mas não nesse domingo, no outro. Não, lá dia 17. Tá, mas nós temos que entrar fazer um grupo, isso? Fazer o grupo agora, trabalhar, e na semana que vem, na sexta que vem, se tiver tudo pronto, já me mostrar, que eu só vou corrigindo ele. Porque no domingo vocês vão ter que postar já valendo nota. Tá? Então, o que que eu sugiro? Apronte ele para sexta. Sexta eu vou estar disponível para orientar o trabalho e tirar aquela dúvida, acertar o que precisa. E depois, sábado e domingo, você tem que fechar ele para postar. Entenderam? No grupo já pode montar o grupo hoje, né? Sem problema nenhum. Pode montar o grupo, entrar no grupo, já faz o grupo e já acerta que vai fazer. E baixa os trabalhos lá. Ah, eu não tenho lá, o meu trabalho é do outro. Faz todo de novo, não tem problema. Pode fazer de novo, que trabalho dá para fazer tranquilo novamente. Agora vocês já viram como é que é. Eu corrigi para vocês, vão baixar ali. Pode baixar todos dos outros colegas e verificar o que escreveram, entendeu? Ver qual é os erros que tiveram para não cometer o mesmo erro. Tá? Qual é o meu objetivo aqui? Que vocês tenham um trabalho que vocês fizeram, que você sabe os parâmetros e vai ter como base para amanhã depois na atividade profissional de vocês. Ah, quero dimensionar um canal lá. Como é que eu vou fazer o laudo? Ah, vou pegar o trabalho lá que eu fiz com o professor Luiz Corrêa. Eu vou desenvolver o trabalho igualzinho ali, fazendo um trabalho muito bem elaborado, tá? Com toda a justificativa, toda a memória de cálculo apresentada, né, de um trabalho profissional. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, a partir de hoje pode começar a trabalhar, né? Então, vocês vão fazer essas tabelinhas ali também para ajustar ela, que vão precisar para poder calcular a vazão e dimensionar todos os canais, colocar aquele print ali, esses prints aqui, pode colocar esses prints aqui em cada um deles, né? Com a dimensão que você vai jogar, a dimensão que chegue na vazão que deu da hidrologia. Tá? A hidrologia lá deu 10 metros cúbicos, você tem que chegar a 10 metros cúbicos no canal retangular, no trapezoidal, no triangular e no circular. Tá? Então, tudo que der na hidrologia, vocês vão fazer. Comprimento dele, vocês definem lá. Ah, quero fazer de 8 metros, 6 metros, não tem problema. Tá? Declividade, sugiro usar de meio a 2%, certo? Vocês vão ver, no momento que você colocar 0,5%, vai dar uma vazão. Quando colocar 1%, vai dar outra.
Daí você vai ver, poxa, é muito mais fácil eu colocar uma declividade maior do que eu aumentar tanto esse canal, que vai ter um custo econômico muito alto, né? A não ser que você chegue lá no local que você vê, bah, não tem condições de eu fazer mais que 2%, porque o terreno é planinho, planinho, planinho. Daí o que eu vou ter que fazer? Fazer um buraco aqui embaixo, abaixar esse nível e retirar para lá até chegar no nível de lá? Não, né? Então essas coisas tem que analisar bem, se o terreno for muito plano. Mas sempre é mais barato trabalhar com uma declividade maior, que você vai ter uma economia no dimensionamento do canal. Isso que eu vou olhar quando eu for corrigir o trabalho de vocês. Então já trago para lá, que eu quero dar uma olhadinha na bacia de vocês, ver como é que está a declividade delas, por isso que ali eu quero que vocês mostrem a declividade, né? Que a declividade da bacia é normal, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Digamos que eu tenho a declividade de uma bacia, a declividade da bacia de vocês é normal assim, ó. Tá? Eu quero fazer o canal aqui. Esse é o meu local do canal. Eu não vou poder fazer isso, se eu fizer esse canal assim, ó. Essa declividade está muito baixinha, eu quero fazer o canal assim. Beleza, posso fazer, mas o que eu vou ter que fazer se o canal for assim? Né? Eu vou ter que seguir com a bacia aqui, ó. Até chegar aqui, para esse nível aqui, eu vou ter que tirar toda essa terra aqui, ó. Vai dar sequência isso aí lá, né? Tá? Ao contrário também, né? Se ela for muito íngreme, a minha bacia assim, tá? E eu vou fazer um canal assim, opa, quando chegar aqui eu vou ter que fazer um enrocamento aqui, que é o mais fácil, é fazer um enrocamento aqui, porque para não dar erosão depois, né? Jogar pedra aqui e utilizar aqui. Então aqui vai estar com 2%, se a minha bacia tiver com 5%. É o caso mais difícil de ter, né? Mas sei lá, eu estou com uma bacia num local muito com declividade alta. Essa discussão aqui que eu quero ter com vocês a semana que vem, tá? Porque o que vocês fizeram, vocês têm que entender e mostrar que compreenderam. Esse aí é o caso do arroio dilúvio ali, que tem aquelas degraus. Pode ser, para não deixar uma declividade muito grande, né? Senão a erosão vai ser enorme. Né? Eu não conheço lá no dilúvio, lá nesses locais, mas provavelmente sim, né? Então você vai chegar ali, está muito alto, fazer uma escadinha aqui, alguma coisa, né? Uma obra, ou fazer uma base aqui, né? Tem problema, então isso que vai acontecer muito. Então essas discussões que eu quero ter com vocês na sexta que vem. Então praticamente não vai ter aula, vai ser a orientação do trabalho de vocês, né? Que vai finalizar naquela semana. E daí na outra semana nós já vamos entrar em conteúdo novo, tá? Daí já entra conteúdo lá de dimensionamentos de calhas, tá? Que também nada mais que uma calha, não, é um canal aberto, tá lá na ponta do beirado das pessoas, das casas, ou dos prédios, ou das garagens. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, encerramos por hoje, né? Deixei a atividade para vocês. A aula que vem nós vamos ver os trabalhos e damos sequência. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre esses cálculos aí? Não? Então tá. Então, boa noite a todos, bom final de semana e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.